Assunto chato do dia. Gráficos de rentabilidade. Ai, comenta aqui quem não sabia dessa pegadinha que eu vou explicar aqui para vocês agora. Olá, investidores! Bom, sabia que podemos ter uma impressão muito errada quando a gente compara dois ativos usando um gráfico? Porque, olha só, imagina um fundo que rendeu muito lá atrás, sei lá, digamos 10, 20 anos. Aposto que você conhece um fundo que tem um histórico bom, mas que hoje em dia não anda bem das pernas, né? Mas o seu gráfico não mostra isso. Sabe por quê? Isso acontece por um fenômeno na matemática financeira que a gente chama de juros compostos, que basicamente um rendimento passado por causa dos juros compostos, ele continua rendendo hoje em dia e dando um resultado fabuloso. Mas para quem não entrou lá atrás, o resultado do gráfico já não é lá tão bom assim, né? Não é tão verdadeiro assim. Por exemplo, imagina que um fundo rendeu 60% em um ano específico, há 20 anos. E depois ele rendeu 12% para sempre, todos os anos para frente. Agora, imagina um outro fundo que rendeu 12,5% desde sempre. O primeiro vai ter esse gráfico aqui, enquanto o segundo vai ter esse. Aí olha só, não parece que o segundo perde sempre para o primeiro gráfico? Pois é, ele perde sim, mas só no primeiro ano. Depois ele vai render mais. Ou seja, para quem entrou lá no primeiro ano, legal, vale a pena investir nesse primeiro ativo. Agora, se você entrou do segundo ano para frente, faria muito mais sentido investir no segundo ativo. Mas a questão é que esse gráfico não mostra isso, porque os 12% de rendimento do primeiro fundo, acumulado com 60% iniciais lá do primeiro ano, dão um resultado de juros compostos superior aos 12,5% do segundo fundo. E é assim que os fundos com um bom histórico, com um histórico bonito, né, mostram e comparam seus resultados. Acontece que o gráfico engana. E nem sempre o presente continua assim tão bom, tão bonito quanto o passado. Então, o ideal mesmo, quando você vai analisar graficamente, seria separar em janelas temporais, sei lá, janelas de 5 anos, por exemplo. E aí sim você faz a comparação, como essa aqui. Bom, por incrível que pareça, se eu resgato do fundo 1 depois do primeiro ano e coloco esse dinheiro no fundo 2, o meu gráfico de rentabilidade ia ficar ainda melhor. Parece loucura, né? Bom, mas esse é o efeito dos juros compostos. Sabia disso? Já tinha se ligado? Bom, se não tinha se ligado nessa pegadinha, comenta aqui e até o próximo vídeo.